vítima de um AVC, levantou um alerta sobre doença em crianças. O AVC é mais comum entre os adultos, né? Aqui está o nosso hospital universitário. É uma das principais causas de morte infantil no Brasil. Que coisa, hein? Ninguém imagina que a criança vai sofrer de AVC. Eu vou trazer a reportagem e já vou bater um papo ao vivo com o médico que já está aqui no estúdio para conversar com a gente. Roda. Maria Júlia Adriano, de 8 anos, morava em Ribeirão do Pinhal, no interior do Paraná. Os pais procuraram os médicos depois que ela se queixou de fortes dores de cabeça. A criança chegou a ser internada nesse hospital em Londrina, mas morreu um dia depois, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Matheus, de 14 anos, também teve um AVC. Eu estava jogando bola e daí eu começava a passar mal, eu começava a sentir tontura, daí eu acordei mal. Com esse lado do meu olho eu não conseguia virar. A mãe levou o garoto ao hospital. Os médicos deram raio-x, alguma coisa assim, mas falaram que também ele não tinha nada. Disse que era uma crise de ansiedade que ele estava tendo. Mandaram a gente para casa. Chegando em casa, ele teve uma convulsão. Apesar da demora no diagnóstico, o menino sobreviveu sem sequelas, mas ainda vai precisar passar por uma cirurgia. O acidente vascular cerebral ocorre quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se rompem. Se não tratado rapidamente, pode paralisar a área cerebral afetada, o que pode comprometer funções motoras ou levar o paciente à morte. Pessoas com hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso e obesidade estão mais propensas a ter um AVC. Apesar de ser mais comum em adultos, crianças e adolescentes também têm AVC. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a doença está entre as 10 principais causas de morte infantil. Por isso, é importante os pais ficarem atentos. Uma criança que nunca teve nada e começou com uma dor de cabeça forte, uma diminuição de força, fala enrolada. O tratamento eficaz e a melhora prognóstica é o atendimento rápido. O doutor Alexandre Canheu, ele que é neurocirurgião pediátrico. Doutor, a médica ali até falou, mas eu queria que o senhor explicasse em mais detalhes. Em que momento um pai, porque o pai e mãe, eles ficam assim, sem entender direito o que a criança fala, porque às vezes a criança fala, tô com uma dorzinha de cabeça. Às vezes a gente subestima a dor que as crianças têm. Em que momento eu devo acender um sinal de alerta e falar, poxa, preciso procurar um especialista? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Parra. Esse é um assunto que é muito bom a gente falar mesmo. É o seguinte, por exemplo, dor de cabeça em criança não é normal. Já se falou que a gente escuta falar que dor de cabeça em criança é normal. Não é normal dor de cabeça em criança. Crianças escolares que eventualmente no final da escola, do dia de escola, tem uma dorzinha de cabeça, é uma coisa. Obviamente precisa ser investigado. Vai no oftalmologista, não tem nada, vai no pediatra, no neurologista. Quando chega para eu examinar, eu sempre faço algum exame de imagem, sabe? Eu tenho filho pequeno, você tem filho pequeno, então assim, já identifica. Sabe? A gente faz exame de imagem, né? Acontece que uma dor de cabeça forte, que de repente a criança começa a falar enrolado, é uma coisa rápida que a gente faz isso em adulto, em crianças também. Você pede para esticar os braços assim na frente, pede para falar, né, para mexer a boca, de repente um braço cai, não estica, não consegue levantar, um olho não pisca igual o outro. Na hora de falar, acontece em criança também, tem doutor? Enrolado. É raro. Na verdade, acidente vascular cerebral em criança é raro, como essa menina teve. É muito raro. Ela teve um acidente vascular hemorrágico, provavelmente alguma malformação arteriovenosa, alguma cavernomatose, que é outra lesão que sangra, algum aneurisma, que é raríssimo em criança. Então, isso que aconteceu com a menina foi realmente uma grande fatalidade, é uma coisa rara. Isso não deve, por exemplo, criar uma forma de desespero. Os pais vão correndo fazer exame de todas as cabeças. Todos os pais saem correndo para fazer exame da cabeça das crianças. Não tem essa necessidade. Existem algumas crianças que têm um fator de risco para isso, que são as que nascem com problema no coração, com cardiopatia congênita. Essas crianças são crianças que têm um risco maior de ter acidente vascular cerebral, como o isquêmico, geralmente, que é o mais comum do adulto, que são essas causas que vocês mostraram, né? Obesidade, sedentarismo, colesterol elevado, né? E, obviamente, tabagismo, diabetes. E só que a criança não deu tempo de ter várias alterações nos vasos, no corpo, nas veias, nas artérias, para você ter um fechamento, uma ruptura. Crianças com anemia falciforme, que é um tipo de doença hematológica. Crianças com doenças hemorrágicas, do tipo doença de von Willebrand, que é uma doença que causa sangramento, hemofilia, que é uma doença que causa sangramento, né? Então, doenças que causam problemas nos vasos, doença de Kawasaki, síndrome de
Ehlers-Danlos, são síndromes relativamente raras que podem vir com outros sintomas juntos. Então, E de o que repente... que chega para o consultório do senhor, doutor, de pacientes? O que os pacientes mais reclamam? Meu filho está com isso, meu filho está com aquilo. O que as pessoas Na verdade, falam? o mais comum é dor de cabeça mesmo, né? Então, como eu disse, a gente precisa investigar quando tem alguma coisa muito Entender fora o do comum. motivo. Uma criança escolar que tem um quadro familiar de enxaqueca, A criança pode sofrer possível, depois dos 4, 5 anos, principalmente Que dó da criança, hein? em casos que você tem enxaqueca familiar, mãe, pai, pode ter também. Mas acontece que o ideal é ter isso com um diagnóstico de exclusão, você exclui outras coisas mais graves. Na verdade, muito mais comum na dor de cabeça do que acidente vascular em criança são tumores. Os tumores são raros também. A cada 100 dor de cabeça, 2 vão ter algum problema na cabeça. Mas o tumor, por exemplo, algum tumor dentro da cabeça da criança é muito mais comum do que um acidente vascular cerebral. E é por isso que os pais precisam procurar o médico de verdade e esquecer um pouco do Dr. Google, né, doutor? Então, às Porque a vezes... internet acaba atrapalhando nisso, né? Porque, na verdade, a tua tendência é procurar a coisa mais grave, olhar no Google e ir atrás do mais grave. O mais comum, geralmente, não é o mais grave. E as fontes que a gente tem no Google nem sempre são fontes confiáveis. São fontes, por exemplo, o leigo vai procurar, ele não vai ter embasamento científico de saber separar o joio do trigo, né? Então, realmente, tem que tomar cuidado. A gente não tem jeito, até nós, médicos, a gente acaba pesquisando alguma coisa no Google de vez em quando. Do filho, que não é da tua área, né? Sim, tal. você vai lá dar uma sondada. Mas não, tem que segurar Não dá para fechar um diagnóstico com aquilo, né, Não dá doutor? de jeito nenhum, não dá. Olha, sinceridade de um médico, isso é importante, viu, pai e mãe? Então não confie em tudo que você vê na internet. Se o seu filho passa por algum tipo de situação, seja no olho, seja na cabeça, alguma malformação, alguma coisa, procure um especialista, porque o doutor vai investigar, vai mandar fazer exames, pode pedir a opinião de um outro profissional para fechar um diagnóstico para poder tratar o seu filho, porque com o filho a gente não pode brincar, De né, jeito doutor? nenhum. Obrigado, viu? Satisfação. Prazer. Que Deus abençoe muito Novamente. vocês lá, viu? Obrigado. Doutor Até Alexandre mais. participando aqui com a gente.